Eu acho que o principal é mostrar que nós temos todas as deusas. Então, como a gente sempre fala, mulheres, vocês têm todas as deusas, as 7 deusas em você, dentro da sua essência feminina, da sua energia feminina natural. E nessa série que nós estamos fazendo essa semana, nós estamos mostrando o pedacinho, vamos dizer assim, do diamante, que eu gosto de falar, né? Quer dizer assim, falando o que cada deusa representa dentro dessa energia feminina. Porque, é claro, as deusas, como arquétipo, elas são um mundo em si, né? Como a gente vê. Então, tem mulheres que têm mais de uma deusa, no sentido de ter uma deusa que tem uma expressão mais forte, outra com uma expressão um pouco mais fraca, e assim vai a nossa harmonia, né? Mas dentro dessa expressão total, existe ali um espaço para cada deusa. Perséfone, ela tem uma característica muito importante que nós vamos ver aqui na mulher, que ela tem uma dualidade muito forte. Mas acho que é importante a gente iniciar o nosso estudo lembrando, né, que nós não vamos aqui falar do mito a fundo, né? Nós vamos contar o mito, mas a gente vai fazer enumerar alguns pontos do mito para a gente conseguir trazer ele, né, para a energia feminina, né? Ela realmente tem uma parte importante na nossa infância, porque dentro do seu mito ela tem uma característica muito interessante. Sim, ela é Coré. Então, até no próprio mito, quando a gente estuda, ela tem até 2 nomes, vamos dizer assim, Coré e Perséfone. Né? Então, já mostra ali, o que isso já demonstra? Que existe uma transmutação ali, né? Existe uma transição, uma mudança acontecendo no mesmo personagem, no mesmo mito, né? Que é Perséfone, que é essa deusa, né? Então vamos entender só um pouquinho de quem é Coré. Coré é a Perséfone ainda no seu estado da infância, a da menina até a menina moça, início da adolescência, vamos dizer ali uma pré-adolescência até o início da sua adolescência, sem estar ainda na sua idade plenamente adulta, né? É aquela pequena transição. Isso já mostra uma coisa muito importante, que falando a história, né, o mito de Perséfone, ele é fortemente contado, o principal mito, nessa fase da mulher, na fase em que ela sai da adolescência, ali da pré-adolescência, vive todo esse conflito e entra na fase adulta, tá? Então esse é o principal momento que é contado esse mito. Claro que depois tem outros mitos da própria Perséfone, mas não são menos conhecidos. E quando a gente trabalha o feminino, esse é um dos mitos centrais, né, para poder entender essa transição. Então, é bem importante anotar que existe no mito essas 2 faces, vamos dizer assim, de Perséfone. Ela está vivenciando exatamente essa transição, tá? E existem alguns personagens que são bem importantes, que também compõem toda essa história, né, todo esse mito aí, que vai trazer a percepção dela para o feminino. Nós temos um personagem que é a mãe, né, Deméter, ela também faz parte das 7 deusas, né? Hoje a ótica com ela será pela fator mãe, né, e Perséfone ali na energia filha, ainda Coré, né? Nós temos também outro personagem que é muito importante, que é Hades, né? Que é o deus do submundo, o senhor dos invernos, irmão de Zeus. Aí tem esse Hades, né? E nós também temos Zeus, que é o pai de Perséfone, tá? Tudo isso é importante, por quê? Porque eles fazem parte desse universo dela e, na verdade, eles direcionam todo o crescimento da Perséfone. A gente vai perceber que dentro da trajetória do mito, o início do crescimento dela é o aprendizado com a mãe. Logo depois, ela é raptada, né? Ela é levada para o submundo. Ela é raptada e esse rapto ele é permitido pelo pai, né? Ele foi permitido pelo pai. O pai
e Hades, que seria o marido dela, mas eles fazem e ela vai para o submundo. Lá ela tem todo o aprendizado, né? Ela tem também, lá ela come a semente de romã na história, né? E a mãe tenta resgatá-la e quando ela volta a conversar com a mãe, ela já está casada, né? Ela já está no submundo, ela não pode mais voltar e ela tem essa transição. Como a gente fala, se vocês querem o detalhe da história, que é muito importante, ou conhecer o mito, nós temos vídeos falando sobre o mito, então dá uma olhadinha lá. Eu trouxe todas as características, até depois, eu até vou colocar um outro personagem que depois, não na primeira parte do mito, mas depois tem importância para Perséfone, que é Hécate, tá? Que é uma das professoras de Perséfone lá no submundo. Mas isso aí é outra lenda, depois eu conto essa parte. Se a gente for entender ali, vamos trazer agora lá para a parte ali do diamante do feminino. Vamos entender o mito e trazer para a parte da mulher. Primeiramente, a gente já vê uma passagem, né? Claramente fala da passagem da criança para a mulher, da adolescente para a mulher, né? E já mostra, fala do primeiro rito natural feminino, né? Que é o rito que sai da infância e entra para a fase adulta da mulher. Todas as culturas têm ritos de passagem, é natural. Se a gente vai ver culturas antigas, os ritos de passagem sempre foi muito importante. Muitos dos ritos hoje eles são camuflados até como eventos sociais, né? Hoje em dia às vezes você não lembra mais por que teve isso, mas são eventos sociais que trouxeram com o tempo, eles foram se camuflando e viraram eventos sociais. A gente vê em algumas religiões até, principalmente pro masculino, se você, por exemplo, os judeus que tem um bar mitzvah aos 13 anos e tudo mais, são que derivam de ritos mesmo de passagem para se entender a passagem do tempo. E esses ritos, para a psicologia do ser, né, pensando no nosso psicológico, no nosso aceitar, né, a passagem do tempo, esses ritos são importantes. Tá? Não é tão importante, não quer dizer que ter ele ou não ter ele, você não vai ter uma mudança. Não é o rito que vai acontecer, não. Se você não fizer o rito, você não tem a mudança. Não é ele que proporciona a mudança, mas ele é como se ele conversasse com o teu inconsciente, lá com o seu interno, suas emoções, e fala, tá tudo bem, isso é natural. Você passou por isso e agora a segunda geração vai passar, seus filhos vão passar por isso e seus pais passaram, seus avós passaram. Então isso dá uma sensação de eu pertenço e o tempo está acontecendo. É essa a grande importância de se manter ritos, tá? Não é pela a transição, porque a transição acontece naturalmente, tá? Mas o rito faz com que a maturidade venha melhor, né, pra gente. Muitas vezes a gente perdendo esse conceito dos ritos, perde-se muito esse conceito psicológico da passagem do tempo, da estrutura. E às vezes isso causa até dentro de nós uma desestrutura da nossa fase, né? Que fase estamos? Como nós conseguimos demarcar os nossos grandes ciclos? Principalmente nós mulheres que temos esses ciclos. Esse momento que termina a adolescência, termina a infância, entra numa fase adulta, inicia a adolescência, depois entra na fase adulta, depois da fase adulta tem a sua maturidade, da maturidade tem o rito para o ancião, né? Isso independente se são os ritos femininos ou os ritos masculinos, porque são ciclos diferentes, necessidades diferentes, estruturas diferentes, então requer ritos diferentes, mas todos ali dentro dessa engrenagem de tempo, né? De ciclos de tempo. O que acontece hoje? Como a gente perdeu muito desses ritos, a gente entende às vezes na nossa sociedade quantos
adultos adolescentes, né, que não se consideram adultos, não se sentem adultos. Parece que falta alguma coisa para falar, nossa, eu sou adulto mesmo, né? Pais e filhos e avós e netos que não conseguem se olhar de passagem do tempo, até pais que falam, nossa, minhas eternas crianças. Por quê? Cadê as quebras dos ritos? Onde eu consagro a minha próxima geração a um outro patamar, né? E quando eu me coloco, né, como o adulto, o ancião, né? Em que estágio eu estou? Então isso a gente perdeu muito, tá? Quando a gente abandonou os nossos ritos. Então, buscar essa essência ajuda a gente a entender a passagem do tempo. E isso é Perséfone. Esses ritos são Perséfone. Perséfone fala sobre isso. Fala sobre o deixar morrer e o renascer sempre. Ela traz essa estrutura. Por quê? Porque o próprio mito dela é um rito de passagem. Porque o rito feminino primeiro acontece com o corte, que é a menstruação, né? A menina tem a menstruação e dentro da menstruação é quando ela começa a fase adulta, né? Ela já pode gerar, ela começa a conhecer uma nova fase. E dali vem, né, o rito do baile de debutante. Porque enquanto ela era criança, ela estava ali, ela não era mulher. A partir do momento que ela pode gerar, ela tem a vida no ventre agora, né? Ela pode trazer a vida. Então, o que é natural? Vamos pensar numa sociedade ali ainda tribal, pensar ali que esses ritos começaram nas sociedades, nos povos mais antigos. O que era natural? Era o momento dela se colocar como para casar, para escolher, porque ela está no momento mais de ápice, né, do corpo dela, né, onde o corpo dela está começando ali. Então, ela tem um tempo de estar na sociedade, depois, né, foi colocado como estar na sociedade, mas antes era simplesmente ela estar já pronta para ter um companheiro, né. É claro que isso aumenta, mas quanto mais ritos, você entender a estrutura do rito, não significa que você precisa ter a baile de debutante, como é o baile de debutante, mas entender que essa passagem, né, que se fala aí de 15, 16 anos, é importante para a mulher, é importante estar ciente que o teu é o início da maturidade do teu corpo. É importante para a mulher, ela está se colocando, né? E isso no psicológico, principalmente até dos pais, é importante. Você faz um marco, né? Como alguns outros rituais também, não é só o baile de debutante, mas existem alguns rituais. O próprio ritual do casamento, né, para a mulher é importante. Não significa, tanto o baile de debutante quanto o casamento, não significa que tem que ser numa estrutura tradicional, que tem que ser na igreja, com o padre. Não, isso aí, vai da religião, vai da seita, de cada um. Não precisa ser o baile de debutante, tem que ser o vestido, a dança, tudo, porque isso vem de uma característica de época que se trouxe. Mas a festa, o festejar, o trazer o mito, o se glorificar a mulher ao ela ficar menstruada, a mãe passar para a filha a importância desses ciclos da menstruação, o amor ao corpo, fazer realmente uma festa, falar assim, olha, você já escolha o que você quer para os seus 15, para os seus 16 anos. Por quê? Porque você já está numa idade que você pode escolher. Né? O que você quer fazer, o que você quer, sabe, são ritos que a gente pode adaptar para nossa sociedade atual, para nossos gostos atuais, mas entender a importância dessa passagem, como o próprio casamento. O casamento é um rito grande também para a mulher, que é um rito de morte e vida, como o baile debutante também é um rito de morte e vida. Para a mulher são ciclos de morte e vida importantes, internos. São segundas fases, né? Dali, depois você tem ao próprios 9 meses, dar à luz a um rito feminino também, né? Então, tudo isso
são ciclos que a mulher vão passando. E Perséfone carrega na sua essência esses ciclos. Eu falo que ela tem muito, a Perséfone ela traz um envolvimento muito grande com o arquétipo do escorpião ou da própria fênix, né? Se você for pegar a essência, essa essência que ela traz para a mulher, essa essência fênix, né? De morrer e renascer dentro dos seus ciclos naturais. Nós comentamos aqui, quando nós falamos de Ártemis, só para a gente entender essa questão dos ciclos, que a Ártemis, por ser uma deusa lunar, ela tem uma conexão muito forte com a lua, ela também trabalha os ciclos. Sim, são 2 pontos de trabalhos de ciclos, tá? Só que o ciclo de Ártemis, né, é um ciclo muito interno. Ali ela traz muita questão do corpo, da ancestralidade, que é o que a lua passa, tá? Principalmente uma questão mais instintiva, né? A gente pode até dizer que a própria menstruação, né, essa tem muito de Ártemis aqui, tá? Tanto é que quando a gente faz o estudo, tem um momento do encontro entre Ártemis e o momento em que no diamante, vamos dizer assim, há um encontro da Ártemis com a Perséfone, né, para entender esses ciclos, né, que é essa adolescência, né, quando elas se encontram. Agora, a Perséfone são ciclos mais psicológicos. As mulheres têm essa facilidade de renascer dentro dos seus próprios sentimentos. Essa fênix, essa passagem, esses cortes. Perséfone se adaptou a Coré. De repente vem algo externo, corta e ela cai e vai para lá. Depois ela começa a se adaptar lá embaixo, lá no com Hades. Aí depois tem algo que manda ela subir. Aí ela sobe de novo. Aí ela tá lá conversando com ela, desce de novo. E ela faz esses ciclos de vida, morte, vida. Sim. Constante. E sabe qual é a grande sabedoria em tudo isso? Que eu acho a coisa mais linda, né? Quando a gente equilibra esse feminino e o masculino, a gente entende que se a gente pegar uma parte de força da mulher, a parte forte da mulher, é ela, é esse momento que a gente vê a força da mulher. Por quê? Porque a mulher, lembra que a gente falou que esses ciclos representando Perséfone são ciclos emocionais, é muito ligado com a percepção, tanto, depois a gente vai falar até da espiritual, da mediúnica, mas também da característica emocional. Então, mas nós nos refazemos. É muito interessante que quando a gente pensa em força, né, estrutura de corpo até, a gente vê que o masculino, ele é forte, né? Ele trabalha com força, porque o corpo dele é forte, né? A estrutura de corpo masculino é forte. Tanto é que não tem como competir uma estrutura de corpo masculino com uma estrutura de corpo feminino, responde totalmente diferente. A massa muscular é diferente, o peso que carrega é diferente, a estrutura, né, biológica, hormonal, da mulher foi feito para gerar, do homem foi feito para manter, né, para subsistência. Então, tudo isso traz uma estrutura biológica em que o corpo feminino é frágil e o corpo do homem é forte, é natural. Isso quem falou foi mãe natureza, não foi a gente, né? Tanto é que para a mulher ter uma modificação, ela precisa tomar muito hormônio, ela precisa trocar totalmente a essência do corpo dela. E mesmo assim, acaba com a saúde e deforma, né? Não é um processo natural, né? Não está na linha da natureza. Agora, nesse sentido, existe a parte contrária. Como a mulher tem essas gamas, e aqui a gente está entrando num novo mundo, a gente está entrando nas deusas vulneráveis. A gente acabou não falando isso logo no início, mas a gente mudou a estrutura. Antes a gente estava só com as deusas virgens, agora a gente está entrando no universo das deusas vulneráveis. A Perséfone, ela trabalha com a vulnerabilidade também, porque ela faz parte das deusas vulneráveis. Então, todas que estão nessa categoria têm conexão com a vulnerabilidade. E ela se deixa morrer e renascer como uma própria fênix. A mulher, ela pode cair, ela pode ter uma dor emocional. Quantas vezes você desiludiu? Quantas vezes você chorou, viu, Betânia?
e se esperneou, ou Marília Mendonça, né, na sofrência, mas depois se levantou. Quantas vezes? Quantas questões emocionais a mulher passa? Levanta e volta e levanta todo mundo à sua volta, né? Você vai ver isso muito nas deusas vulneráveis. Essa é a parte forte da mulher, é o interno. A mulher tem o seu interno forte e o seu externo frágil. O homem, ele é o contrário, ele precisa de muita coraça. O homem, ele não se abre de cara, ele fica ali tomando cuidado. Mas também quando ele se abre, sei lá, se ele se apaixona ou se ele tem um envolvimento emocional, ele tem que estar muito seguro. Porque se ele desilude, o homem não lida como a mulher lida. Demora para ele reerguer. Para ele, a quebra é maior. Porque ele não tem a habilidade no corpo emocional tão sagaz quanto nós. Falta de experiência, falta até... Porque, na verdade, a energia dele, o foco dele é para outra coisa. Ele tem propriedades que ele precisa lidar com o externo. Então, como o foco dele é o externo, ele não lida muito bem com o interno dele. Quem direciona, quem o auxilia a aprender a usar o interno é o feminino dele, que começa lá desde a mãe e depois vai passando, né? E mesmo assim ele tem essa fragilidade maior, tá? Por isso que ele se protege tanto, né? Então, é muito interessante que no externo é uma coisa, no interno modifica. E eu acho lindo essa dança natural, né, que a natureza fez. Ao mesmo tempo que o homem auxilia a mulher no seu externo, né, porque existe uma fragilidade e ele consegue nos auxiliar nessa fragilidade, nós mulheres auxiliamos eles no interno. Porque quando eles caem no interno, somos nós quem ensinamos eles a renascerem. Porque nós temos quem dentro do nosso yin? Perséfone, a que consegue renascer das cinzas, né? E assim, como eu falei que nós estamos muito desconectadas com o nosso feminino, que não tem a facilidade de entender o nosso feminino, e como nós temos, além de tudo isso, né, a desconexão, até isso, tanto feminino quanto masculino, tá? Dos nossos ciclos e ritos de passagem, nossa morrer e o renascer, né, a vida, morte e vida, quando a gente passa por um processo, mesmo a gente tendo essa Perséfone interna, todas nós mulheres temos essa Perséfone interna, a gente às vezes não sabe lidar com a situação, porque falta mecanismos mesmos, a gente entender esse todo, a gente foi ensinada e aprendeu a ver só um lado, né? Só visse um lado e você não consegue virar o rosto e ver que existe uma saída do outro lado, porque a gente aprendeu que só dá para vir para cá. E ali você passa, aí vamos dizer assim, numa síndrome do pânico ou em qualquer outra doença que possa ter acontecido por uma depressão, um estado de desequilíbrio, porque não se ensinou a olhar para o outro lado. Você vai para aquele lado, é o que você sabe fazer, você vai fazer um tratamento, você vai tomar remédios, claro, você vai tentar sair daquilo. A hora que você saiu, é como se você pegasse um caminho mais longe, fez tudo a volta para chegar àquele lado que você poderia. Se você tivesse outros recursos que te auxiliasse também, tá? A chegar um pouco mais rápido. Eu não estou dizendo que não precisa de um tratamento. Claro que precisa, mas aí é que tá quando a nossa visão é mais ampla, a gente só não fica no físico, no externo, olhando para fora, a gente começa a olhar para dentro também. Então aí você consegue entender melhor, você começa a entender melhor esses ritos de passagem, você começa a entender melhor não só a matéria, né? Não só o corpo, não só a estrutura mental, mas também a energia, o psicológico, e o espiritual. Você tem tudo ali junto que te auxilia a fazer esse leque ficar maior, para te dar mais ferramentas a sair desses ritos. Porque é claro que é uma caída de abismo, gente, não é para qualquer um, né? Todas nós já caímos em Hades, mas demora, a gente cai, fica zonza um pouquinho. A própria Perséfone, quando ela chega no Hades, ela não chegou e falou, ai que delícia. Demorou ali para ela se adaptar, foi muita conversa de Hades, ele tratou ela muito bem, ela se recuperou
E aí ela começou a observar que existia um mundo que ela não conhecia, né? Aliás, isso é uma característica da mulher Perséfone, se adaptar. Sim. Perséfone fez isso, ela se adaptou, Né? né, ao local onde ela foi parar de repente, né? Na verdade, é uma característica muito forte de Perséfone e isso é muito lindo. Eu acho uma das características lindas e até pouco comentada é a eterna aprendiz, né? Como ela tem esse lado coré, que é um lado muito doce. Normalmente a menina que tem uma Perséfone forte, as mulheres têm Perséfone forte e tem desde a infância, ela é uma menina doce, muito maleável, né? Ela traz essa característica porque ela é a eterna aprendiz. Ela está lá na mesma posição, ela está com uma posição da criança, aquela que está querendo que o mundo a ensine. Tanto é que uma das características que o mito de Perséfone traz é que todas as passagens que ela aprende é o externo que refala com ela, se você for ver. É a mãe, depois é Hades com Zeus, e depois a gente vê que ela aprende também, ela é aprendiz de Hecate para entender o submundo. Então, tudo ali traz essa característica de ser a aprendiz, de estar aberta para o novo. E eu recebo esse novo, né? Essa característica do aprendizado, ela é bonita na mulher, ela traz essa vulnerabilidade de entender, eu não sei, me mostra, entendeu? De saber que nem sempre eu sei, né? Aquela coisa assim, é a Perséfone falando, é o seu lado que você se coloca criança novamente e precisa de alguém orientar. E quantas vezes para nossa vida nós precisamos ter essa humildade, né? De chegar e falar assim, olha, até aqui eu sei, isso aqui eu já não sei mais, me mostra. Né? E muitas vezes para sair das situações difíceis que ela passou e para renascer, ela precisou ressignificar, ela precisou se colocar novamente como aprendiz e falar, bem, agora o que eu preciso saber aqui? Lá, enquanto ela vivia com a mãe, ela sabia o mundo das flores, né? Como a Coré. Aí depois ela cai, depois ela precisou aprender sobre o submundo. Quando ela voltou, ela precisou entender as passagens, né? E dali ela foi trabalhando. É claro que durante o crescimento dela, ela entendeu que ela poderia ensinar coisas. Então ela ensina muito para a Hades depois. Mas essa flexibilidade de saber, de se colocar, né, de se permitir aprender, de ser a eterna aprendiz, traz também uma característica do feminino, né? Percebe? A Mara comentou que ela está tentando equilibrar a Perséfone dela com as outras e interar-me mais com a minha Atena. E também falou que começou a fazer isso usando o caderninho. Usando o Muito caderninho, bom. que bom. O caderninho é a agenda pessoal lunar. Agora, no mês das mulheres, a gente desenvolveu um modelo, né, de uma agenda que a gente sempre incentiva as mulheres, já faz muito tempo. Quem acompanha a gente no clã das sacerdotisas, né, que é onde a gente tem um círculo de mulheres para trabalhar a espiritualidade feminina, a gente sempre está falando sobre ter o diário pessoal, e a gente desenvolveu e a gente está disponibilizando. Se você não recebeu ainda, quiser receber, clica aí no link que tem no vídeo ou na descrição do perfil do Descendência no Instagram, que você pode solicitar e receber esse modelo, mas você pode criar o seu também, né? É muito interessante. Esse modelo você pode imprimir ele, né, e ir anotando nele, mas você também pode olhar ele como uma orientação, pegar um caderno em branco e ó, Fazer o seu. fazer. Bom é que ele está muito conectado com a lua, ele tem já ali as fases, as datas, então Tem as tabelas, as lunares para tabelas, você fala acompanhar. sobre também os ciclos astrológicos, fala sobre olhar o seu mapa astral, então ele está bem completo, é bem legal. Né? Pergunta da Mila. E quando ela volta de Hades, ela volta mais madura? Sim. Cada etapa, cada renascer, ela está mais madura.
Essa é a grande questão. É por isso que existem os ciclos, né? Os ciclos fazem com que exista esse amadurecimento. Porque, gente, uma coisa que eu aprendi há muito tempo foi assim, sofrimento por sofrimento, não adianta nada, né? Se sofrimento fosse bom e amadurecesse rápido, é só você entrar numa câmara de tortura, ficava lá umas 2, 3 horas, você ascensionava, né? Sofrimento por sofrimento não traz nada para a pessoa. Agora, essa questão de passar por um desafio, um sofrimento, uma dificuldade, mas ter essa característica de se colocar como vou aprender com isso, ou trazer o melhor, a cada etapa de caída e levantar, você está mais madura, você evolui um pouco com isso. Então esse é um processo de evolução, não é a questão do cair, porque os ciclos acontecem, morte e vida acontecem na nossa vida, é o ciclo natural do desenvolvimento. A questão é você saber passar por ele. Porque a dor, já ouvi, tem um ditado que fala assim, a dor é inevitável. Você caiu, você vai machucar o joelho, você vai ter dor, né? Agora, o sofrimento, ele é opcional. Você caiu, você machucou o joelho. Você pode passar o remédio, dói um pouquinho, mas depois passa. Ou você ficar 20 anos lembrando que você machucou o joelho e ficar se torturando sofrendo porque você machucou o joelho. Nem mais tem dor direito ali, mas você lembra, aí você volta, tudo aquilo. Então, a dor é natural, né? É inevitável. Mas o sofrimento é opcional. Entendeu? E Perséfone faz a gente sair do sofrimento, na verdade. Ela se abre para sentir a dor. E quando a mulher a Perséfone está no desequilíbrio, ela está no limiar, Coré Perséfone às vezes. E a grande força que Perséfone traz para a mulher é ela crescer. A mulher madura, você pode dizer, saiu da Coré e iniciou o seu processo de Perséfone, que você vai passar para a segunda fase, que a gente vai falar da Perséfone, é quando ela assume os próprios atos. É importante, porque uma das primeiras fases, até a gente faz isso no curso, né, terapêutico, Despertar da Essência Feminina, existem muitas mulheres que não passaram ainda da infância, ela está esperando que algo externo venha para que haja uma mudança, que algo externo venha para satisfazê-la. E ela não entende que se ela não interage também, ela não sai de um ciclo, ela não sai da mesma estrutura. Ela precisa aprender a se posicionar, porque se ela só espera do externo, ela não entra numa nova fase, ela vai estar sempre criança, ela vai estar sempre Coré. Tá? E para as mulheres que têm Perséfone forte, gente, isso é muito, muito importante, porque isso é uma característica central. Ele dá tanto a força para a mulher, quanto ele pode desestruturar a mulher, tá? Que é exatamente o rito de passagem do corte. É o momento em que se tem que cortar com a mãe, tá? É o momento que se tem que cortar com a infância para poder ser a futura mãe, para poder ser a mulher. Se não existe corte, não existe crescimento. Se não existe adversidades, não existe crescimento, tá? Por isso que fala que a gente precisa entender. Por isso que a mulher, o primeiro base da mulher é a própria menstruação, é o sangue vindo, né? É forte isso, gente. Pensa que se pode uma rosa, né? Uma rosa linda. Para ela criar força, ficar linda, você tem que ir lá no inverno, você vai lá no talo dela. Você corta ela no talo, mas ela tá lá, trazendo ali a energia, ficando com a energia, até que na primavera ela floresce, fica linda. Tá? É uma das flores que simbolizam o feminino. É assim que acontece na nossa vida. A gente pode ser podada, mas a gente renova na primavera. E essa renovação acontece quando nós direcionamos, tá? Quando nós trazemos essa consciência de é isso que eu quero. Você se renova, porque aí você tem a força da subida.
Você não se deixa perder no todo, né? A criança, ela não tem ainda força. Ela precisa sempre de alguém para dar a mão, né? A Perséfone não. A Perséfone, quando ela sai da Coré, ela mesma levanta, né? Nesse sentido de força interior. É claro que ela tem os orientadores, ela se abre a aprender, né? Mas ela sabe que é ela que vai agir. A Perséfone tem tanta coisa, gente, durante o nosso curso, Perséfone tem 2 semanas de tanta coisa que tem Perséfone para trabalhar. É uma coisa muito, muito importante. Perséfone tem uma estrutura também lúdica muito forte. E isso é importante para a mulher, tá? Isso também faz parte de uma característica que está lá naquele bloquinho Perséfone. Tá? Ela é a senhora que consegue fazer essas passagens, tanto essas passagens de renascimento, como a Fênix nos falou, como passagens para outros mundos, porque ela cria saídas que ela precisa. Ao mesmo tempo que ela tem essa percepção de aprender, né, de sugar o conhecimento, ela tem essa percepção de abstrair e levar ele para um novo olhar. Ela não se prende ao olhar do aqui agora é só isso. Não, ela viaja mesmo, gente. Mulher Perséfone viaja. Gosta de um sonho e aquela coisa do lúdico, realmente fantasiar, tá? É claro que isso é muito bom porque nos faz não ficar presos ao aqui e agora, nos faz ter novas saídas para situações até um pouco mais, não te prendendo a só fatos concretos, você tem no emocional, você traz novas saídas e também te ajuda muito com a questão de acionar algo maior que você. Então, outras energias, nesse sentido, Perséfone ela consegue. Então, ela tem um contato com a intuição muito grande, ela com aquela sábia interna, ela consegue conversar muito bem com a sábia interna. Nesse sentido, quando a gente falou da Este, alguém perguntou, nossa, mas Este é muito parecida com Perséfone. Nesse sentido, é o momento que as duas conversam, tá? Tanto Hestia quanto Perséfone. A Perséfone ela consegue entrar no espaço sagrado da Hestia e trazer esse ensinamento, conversar com ela e trazer isso para a vida dela, entendeu? Por quê? Porque a Hestia ela é deusa virgem, ela é mais estática, ela tá num lado nosso de ficar um pouco mais quietinha na dela. A Perséfone não, a Perséfone quer aprender, ela quer ir atrás, ela quer ver o novo. Desse jeito, ele lembra também da criança, né? Que quer tudo aprender e ter esse mundo. Então, ela vai até lá e ela vai trazer esse novo mundo. E até no mito, fala como ela sai do submundo, vai pro mundo, depois vai para o Olimpo, depois volta para os infernos novamente, vai nesse mundo todo, ela é que transita. Então, ela consegue conduzir sempre. E conduzir, às vezes, por estradas que ela não consegue enxergar muito bem, mas ela sente, Perséfone sente. Ela tem aquele sexto sentido, né? Ela aguça coisas maiores que só o prático do dia a dia. Então, essa característica feminina, esse sexto sentido, esse olhar mais além, ele é muito característico de Perséfone. E até uma abertura espiritual e mediúnica muito forte. Então, todos nós temos essa possibilidade de abertura, desde que você saiba da razão. É claro que mulheres que têm uma influência Perséfone mais forte, é como se esse lado de diamante tivesse mais aberto ali, né? Então, ela capta mais isso. Mas ela tem ali como trazer. Até porque isso vai proporcionar a própria cura dela. A partir do momento que ela se abre para esse novo, ela entende que ela não é só desse mundo, ela faz parte de todos os mundos juntos, ela é tanto o mundo do Hades quanto o mundo superior lá do Olimpo. Todos os mundos fazem parte do mundo de Perséfone. Ela começa a realmente colocar no mundo a sua característica. Por isso que às vezes a Perséfone ela tem uma difícil adaptação em um só mundo, um só contexto. Ela até pode parecer um pouco fora do contexto,
porque ela é muito sensível, porque a Perséfone tem essa percepção. Lembrando que todas nós mulheres temos Perséfone, então todas as mulheres têm esse quezinho, assim, esse sexto sentido. Até tem a música, eu gosto de falar porque essa música da Rita Lee, Cor de Rosa Choque, eu acho o máximo. Eu acho que ela descreve realmente muito bem a energia feminina ali, de uma forma linda. E ela tem uma partezinha na música, ela fala, um sexto sentido maior que a razão. Todas nós temos. E claro que tem algumas mulheres que têm isso mais aflorado, mas tem. Até para dar um exemplo um pouco disso, porque hoje, quando a gente pensa só no prático, se você vai ver um pouco desse Perséfone, muitas Perséfones são colocadas até com doenças mentais e coisas em desequilíbrio, e na verdade não é nem que elas são doentes em si, claro que precisa ter todo o tratamento, mas elas, na verdade, elas têm uma hipersensibilidade, né? E quando ela ainda não se conhece, não se assume, não entende esse todo, lembra que eu falei, às vezes só olha para um lado e não entende que o leque é muito maior, ela pode achar que está com algumas coisas e se colocar numa posição em que ela não precisa estar, né? Para exemplificar um pouco do que eu estou falando, tem um seriado no Netflix que eu acho ele maravilhoso por muitas coisas, um seriado que eu adorei, chama O Segredo do Templo, tá? Que é um seriado turco e a atriz principal é a Sara Bernat, se não me engano, né? Sara Bernat, alguma coisa assim. Ela é muito bonita e tudo mais. E ela fala, ela é uma pintora, né? Que tem que depois se descobre, né? Que ela pinta umas questões que era de um templo passado. É muito bonito esse seriado, gente. Quem puder assista, Netflix, tá? Ela é bem Perséfone. Ela é Perséfone, gente. Ela é Perséfone total. E o que vocês podem perceber que eu achei bem interessante nessa dinâmica Perséfone dela, né? Ela provavelmente a deusa que mais abre para ela ali no início, a deusa principal dela é Perséfone. O que eu achei muito interessante é que a forma que ela lida, enquanto ela não se reconhece como ela é de verdade, essa abertura que ela tem energética, o que acontece? Ela é manipulada e ela não se coloca assim, realmente ela não sabe nem quem é ela. E aí coloca ela como doente, como problemática, ela se vê doente, problemática, porque ela não sabe se olhar ainda, né? A partir do momento que ela começa a se conhecer, a se permitir se conhecer e se abrir para esse novo mundo, ela começa a entender quem ela é. E aí é que existe a verdadeira cura, gente. Porque o que é cura? A cura é você estar em sintonia com você, tá? Quando você volta a ter uma sintonia com você, você está curada. Porque a doença, o que é a doença? Você está fora da sua verdade, você está com algum desequilíbrio. Quando você está com algum desequilíbrio, você não está fora do seu eixo, está fora do seu centro, você está fora da sua verdade. Então, para você ter a cura, você precisa renascer, retomar a sua verdade. Então, a hora que ela começa a se conhecer, começa a entrar na energia dela, ela começa a renascer, né? E aí ver todos os detalhes. É claro que é uma ficção, é claro que é um seriado do Netflix, vocês têm que ter todos esses... Não estou falando ali, que fala assim, é tudo ao pé da letra, mas eu acho que é um bom exemplo de Perséfone, bem atual e bem gostoso aí para todos verem, né? Depois de falar de todos esses detalhes, né, que faz parte desse diamante nossa, né? É importante entender, nós falamos que a mulher que não tem muita Perséfone, que tem muita Perséfone, pode vir nesse negativo de negar-se, né? De realmente não assumir seus erros, ser a eterna criança, meio chorona, querendo ajuda, né? A gente sabe a vítima, ó céus, ó vida, ó azar, pode ser também, porque a criança está querendo sempre ser amparada ali, né? Então tem que tomar muito cuidado quando a Perséfone está fora da sua maturidade. Precisa de alguém ali para falar, olha Perséfone, não é assim não. E aí ela olhar para ela e falar, vamos mudar, vamos trazer uma nova fase aí para acontecer, tá? E também temos as mulheres que a Perséfone está lá, existe, mas ela tá ali tão pequenininha, tá falando assim, meu Deus, olha para mim, por favor, eu estou aqui.
As mulheres que precisam ativar a Perséfone, que não tem, que tudo que eu tô falando aqui, que a mulher tem, fala, nossa senhora, que viagem é essa? Então, para isso, a mulher pode fazer algumas coisas que podem auxiliar, tá? Então, uma das que a gente fala, uma das dicas que a gente dá para a mulher é realmente buscar algo um pouco mais místico. Dá uma olhadinha, sabe, banhos energéticos, aquela coisa do chazinho, porque todo mundo tem uma avó, uma tia, uma vizinha que tem alguma receita gostosa. Ah, toma um banho das quantas. Se permita. Você fala assim, mas será? Vamos fazer esse chá. Começa a se permitir, né? A entrar num mundo que normalmente você acharia um pouco mais diferente. Vai trazer aí algumas coisas novas em você que vai poder falar para Perséfone, falar, olha que legal, tá me dando espaço, vai começar a interagir. Uhum. Outra opção também que existe é você dar espaço para a tua intuição. Quando passar aquele pensamento rápido na tua mente, faz isso. Você não vai saber por que você está fazendo, mas você faz. Nem que for, você fechou a porta de casa para sair, aí fala assim, se esqueceu o guarda-chuva, volte e pegue o guarda-chuva. Não fale, não vou fazer isso. Nem que for nas coisas mais práticas. Às vezes essa vozinha começa a falar a gente assim, vira tal rua, aí você vira. Começa a entender, você vai começar a acionar a sua Perséfone, você vai ver que as intuições começam a vir com muito mais naturalidade depois. Tá? Outra questão interessante também, né, é buscar algo novo, mas aqui assim é totalmente novo para aprender do zero. E se for alguma coisa voltada à área mística, então melhor ainda, porque você une o útil ao agradável para Perséfone, né? Então, de repente, sei lá, eu nunca fiz, nunca participei de uma roda de mulheres, nunca imaginei falar sobre espiritualidade feminina, entender os ciclos da lua, mas vamos lá. Vou no Descendência, vou lá na lua nova, que é aberta para todo mundo, vou me permitir aprender alguma coisa. Vou fazer um curso de cabala, vou estudar astrologia, vou ler um livro diferente. Para quê? Para trazer isso pode ser no místico, mas também pode ser, de repente, vou aprender uma língua nova. Uma língua que quase ninguém fala, árabe, vou aprender árabe. Super fácil, assim, uma coisa... Você vai começar até a grafia diferente, japonês, coisas assim, bem... Onde você vai se sentir uma criança mesmo, aprendendo do zero, sabe? Entendendo do zero, se colocando literalmente numa posição frágil de aprendiz, tá? É uma das formas de você acionar Perséfone. Você buscar seus ciclos, entender as suas quedas, marcar mesmo os ciclos, né? Adolescência, entender quando foi a passagem para o adulto, casamentos, mortes, passagens, rever essas passagens. Você traz Perséfone muito nisso também. Essa questão de você viver em vários mundos, você acaba não sendo de nenhum mundo, você é de todos. Então você realmente não pode dizer assim, eu me conecto a só isso ou aquilo. E na verdade isso é a coisa mais linda que tem, né? Porque a Perséfone, ela tá para receber. Quer dizer que se você tem muita Perséfone e você tem essa facilidade de absorver, de compreender, de transitar em mundos diferentes, mas você não está se sentindo bem, tem alguma coisa ali, talvez você conectar com o outro lado desse seu diamante, quer dizer, trazer uma nova deusa ali para auxiliar a Perséfone, talvez te dê mais conexão. De repente acionar a Afrodite, porque a Afrodite ajuda muito na conexão com o outro. Ela tem um olhar de conexão. Quando a gente vai falar de Afrodite, dá uma olhadinha. De repente, para as mulheres que querem acionar, equilibrar a Perséfone, há outras deusas que podem auxiliar. Você só precisa ver qual é o lado diamante que você precisa trazer à luz ali mais forte para equilibrar essa Perséfone. Sim, que são deusas
que trazem o pé no chão, né? Porque Perséfone não tem muito esse pezinho no chão. É natural dela e a beleza dela tá nisso, né? Ela não precisa ter pé no chão. Só que nós não somos só Perséfone, né, gente? A gente tem que saber o horário de usar a Perséfone. Porque se a Perséfone vem na hora errada, a gente dá uma encrenca. Na hora errada, Perséfone não deve escolher homem na hora do relacionamento. Perséfone não deve vir na hora de estar trabalhando, a não ser que você seja terapeuta. Se você é terapeuta, se você trabalha com a linha oralística, oraculista, Perséfone vai estar com você no seu trabalho. Mas na hora de você montar mas mesmo terapeutas, na hora do prático, de montar uma agenda, de estruturar o pagamento, não é Perséfone que tem que trazer, porque senão vai te desequilibrar inteirinha, tá, gente? Então você precisa saber o horário, é quando essa deusa vem, porque todas são maravilhosas, todas fazem parte de nós, do nosso feminino, né? A gente só precisa colocá-las no lugarzinho certo, né? Mas terapeutas normalmente são Perséfones e a gente traz tudo isso. E é claro, né, a gente, vou ser bem sincera, muitas das mulheres que entram lá no nosso trabalho, Tecendências, que fazem curso, tem muitas Perséfones, né, que estão ali. E às vezes, muitos Perséfones têm dificuldade de se olhar Perséfone, de se entender Perséfone, né? Porque essa capacidade de se dar tanto, né, faz com que às vezes seja difícil a gente se olhar, se perceber e sair dessas situações. Então é muito importante a Perséfone entender os seus potenciais, né, se olhar, mas também trazer as deusas que ela precisa para dar estrutura para ela, para fazer ela crescer. Senão ela não sai de Coré. É bem forte isso. Acho que é isso que é importante avisar. A gente acha que é uma só faceta. Tá? Normalmente, na sua atitude principal, vem Perséfone. Então, normalmente vem no Perséfone. Não acha, até como Perséfones aqui falando também, né? Porque nós também temos Perséfones super fortes. A ingenuidade não é ruim, no sentido de você não ir armada para as pessoas, sabe? Realmente acreditar, porque é importante, isso trabalha a humanidade. Só que traz as outras deusas junto. Depende de onde você vai, não é a Perséfone que tem que vir primeiro, né? Se você está num ambiente de trabalho e você trabalha numa área que não é uma área que precisa porque se você for terapeuta, você precisa acreditar na pessoa que está na sua frente. Não dá para você chegar na desconfiança, porque a coisa não vai acontecer, né? Depois você vai analisar, é claro, mas o primeiro momento tem que ser do coração aberto, né? Agora, tem outras áreas que você precisa acionar outras deusas. E aí a grande questão é você aprender a trazer as deusas em companhia com a sua Perséfone. E aí você vai equilibrando a sua Perséfone. A pseudo-fragilidade, tá? Porque assim, é uma fragilidade, mas não é uma fragilidade de falta de ação, entendeu? De não possibilidade de existir, de fazer. Simplesmente ela precisa entender o caminho, né? Só que nessa pseudo-fragilidade, que às vezes ela expõe, né? Ela coloca uma manipulação. É o momento vítima Perséfone. Perséfone adora uma vítima. Eu vejo no tarô, quando a carta do enforcado, né, que é a carta do pendurado, enforcado do arcano 12, ele tem muita energia Perséfone, muita energia Perséfone. Ele tanto pode transcender, quanto ele pode se fazer de vítima no mundo. Então, é bem esse momento, você escolhe o lado que você quer olhar da sua Perséfone. Mas, claro, gente, isso tem uma questão terapêutica, todo aprendizado, ele requer mesmo um cuidado. Por isso que a gente faz esse trabalho, né? Porque dentro de uma sociedade, dentro de toda uma estrutura que a gente vive, a gente não é ensinado a olhar esses pontos do nosso feminino. E principalmente um ponto tão delicado como é Perséfone, né? Ele é muito difícil, Perséfone, para a vida prática, para o entendimento de uma energia mais yang, mais masculina, que é o mundo que nós vivemos. Perséfone é um bicho de 7 cabeças, né? Ela é totalmente louca para quem
para esse mundo. Por quê? Porque ela está numa outra estrutura. A mulher, e muita mulher que não consegue olhar essa estrutura, não entende essa beleza que é ter Perséfone, né? E aí fica difícil de lidar mesmo, mas isso é natural, porque é difícil, nós não somos ensinadas a olhar para esse todo do nosso feminino, né? E nós vamos perceber que não é só Perséfone, não. As deusas vulneráveis, hoje, elas são mais difíceis de serem olhadas e mais difíceis de serem compreendidas por causa da dificuldade no nosso mundo mais yang. Porque até o nosso feminino, hoje, ele é trabalhado de uma forma muito yang, na maioria das vezes. Então, as deusas virgens, elas são muito mais fáceis de serem compreendidas e as deusas vulneráveis, consideradas realmente louquinhas, assim, e difíceis de agir no mundo, tá? Então, isso é uma dificuldade natural, não porque ela é ruim, mas por falta de compreensão da nossa cultura, da nossa sociedade. Assista aquele filme, o seriado que eu comentei, você vai ver como ela também se sente meio doidinha no meio de tudo isso. Ela tem, talvez aquela questão do sonhar, né, de ver além nesse sentido de sonhar. Ela sai, mas ela vai muito pelo sentir, né? Ela não traz ali a criatividade do novo, de todo. Ela busca referências que parece que não estão sendo vistas no concreto, mas ela consegue enxergar em outros mundos, vamos dizer assim. O que ela traz não é que é uma coisa que ela criou, que ela busca em referências que parece que não existem, mas existem. É uma coisa mais ou menos assim, né? Artistas e escritores, artistas plásticos, escritores, são características que também podem vir com Perséfone. Normalmente, às vezes, vem acompanhado, sim, da Afrodite por causa da estética e da criatividade. Por quê? Porque a Perséfone, ela mergulha na alma humana. Ela tem uma facilidade de mergulhar no outro. Maleabilidade, ela consegue, é uma característica de conseguir entender o que o outro está sentindo, perceber esse sexto sentido, igual eu falei da música da Rita Lee, esse sentido maior do que a razão, que a mulher tem. Ela entra na alma do outro, percebe o que está acontecendo ali com o outro e consegue traduzir de uma forma melhor e passar o que precisa ser passado. Esse é um poder maravilhoso da mulher, Perséfone, de todas as mulheres. Quando você tem esse poder muito grande, você pode ser tanto terapeuta, quanto, por exemplo, uma escritora maravilhosa. Por quê? Porque ela entende o que a humanidade está precisando. Ela entra na egrégora, pega ali o que aquele grupo está precisando e traduz, só que a forma dela traduzir é em palavras, ou pode ser traduzido numa pintura. Não? Por isso que nós falamos, todas nós temos as 7 deusas. Como nós vamos equilibrar todas e vamos traduzir e melhor aproveitar essa nossa energia feminina no mundo, vai ser característica de cada mulher. A Perséfone tem esse poder do mergulho. Ela mergulha na alma. Ela vai para vários mundos, do profundo. Lembra? O arquétipo quase escorpião ali. Não? Nesse mergulho, você pode trazer o que você quiser. E a forma que você vai traduzir, passar isso para o mundo, tornar concreto, de repente até chamar a Atena ali para trazer alguma coisa concreta no mundo, ali como a gente falou da Atena, no trabalho. E aí ela pode ser uma terapeuta, pode ser uma pintora, pode ser uma escritora. O único ponto principal é que ela tem que traduzir algo da alma, ou algo de um outro mundo, né? Porque é onde ela habita nesse interno. Tá? É bastante coisa de Perséfone também, né? Perséfone é um mundo maravilhoso, a gente traz, todas são lindas, mas a gente lembre-se que nós temos todas. E o que é interessante é buscar realmente esse equilíbrio. Nós mulheres temos todas essas em potenciais nossas. Se você sente que alguma delas não está sendo ouvida dentro dessas características que nós estamos colocando, tenta fazer esses exercícios que nós estamos propondo, tá? Isso vai auxiliar a entender um pouco melhor, tá?
Também nós temos outros vídeos que falam melhores do mito, né? Lembra que a base para a gente entender a estrutura de cada uma delas é o próprio mito. No mito está descrito ali as características tanto positivas quanto negativas do próprio mito. Nos lembra que o arquétipo ele não é nem bom nem ruim, ele é um todo ali. E nós que traduzimos ele para o nosso viver e nosso equilíbrio, né? Buscando o lado luz dele, né? Buscando o equilíbrio dele, né? Desse arquétipo.